Salve meus filhos. Cara, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou voltar nesse vídeo aqui e pensar, meu pai do céu, que negócio mal feito. Mas tudo tem um começo, né? Então a gente tem que, de fato, começar. Mas essa aqui é a primeira aula de uma série que a gente vai estar gravando para um grupo de mentorias que a gente tem voltado a desenvolvimento iOS em Swift e cross-plataforma em Flutter. É, e hoje eu vou passar alguns conceitos para vocês importantes de programação, só que de uma forma diferente. Não vou passar conceitos teóricos apenas assim de uma forma maçante, mas a gente vai construir uma tela e durante essa construção de tela a gente vai aprender algumas coisas legais. Então, estejam cientes que orientação a objetos, algoritmos, lógica de programação é extremamente importante para o programador, mas a gente vai introduzindo isso aos poucos para que vocês consigam ver pequenos progressos e assim consigam tocar toda a mentoria de uma forma gostosa, assim, diferente, que você não desista no meio do caminho e consiga ver que literalmente hoje você está melhor que ontem. Então, a gente vai desenvolver essa tela aqui e eu espero que vocês estejam vendo, senão eu vou estar falando igual um tongo aqui e vocês não vão estar vendo porque eu estou gravando só uma tela, mas enfim. Essa aqui vai ser a tela que a gente vai criar. Então, ela tem alguns componentes bem customizados aqui, algumas coisas bem legais que a gente vai conseguir aplicar, como eu disse, conceitos que vocês vão usar no dia a dia com o programador, mas também já enxergando algo visual na tela. Beleza? Então, eu já posso falar para vocês que isso aqui é um texto. Então, e eu vou mostrar para vocês qual o componente que a gente usa para colocar um texto na tela. Isso daqui é uma caixinha de texto onde você digita, né? Chamado de text field. Esse aqui também é um text field, outro text field. Esse aqui é um botão, por mais que ele tenha a aparência de um texto, ele tem uma interação. Esse aqui é um botãozinho mais customizado. Aqui tem outro texto e mais dois botões, cada um com sua imagem. Então a gente vai construir isso aos poucos, juntos, do início ao fim, e vamos começar criando nosso projeto aqui no Xcode. Então, se você não tem o Xcode instalado, eu não vou nem mostrar como que instala, porque isso você pode ver na internet, como instalar Xcode ou how to install Xcode. Tem mais conteúdo em inglês, mas é super tranquilo, só que demora um pouquinho porque ele é bem pesado. Estamos na versão 13. Temos aqui algumas opções. Vamos começar aqui, ó, Create New Xcode Project. Essa interface também, todos os itens aqui a gente vai passar um por um. Não se preocupe com esse mundo de informações aqui. E minha câmera eu quero que fique por cima, tio. Flutuar em primeiro plano. Agora sim, vocês podem olhar minha cara feia aqui. Mas beleza. Vamos selecionar iOS, app e vamos dar um Next. Aqui é o nome do projeto, né? Literalmente o nome que você vai dar para essa aplicação. Esse nome pode ser alterado futuramente, mas ele dá trabalho, então recomendo que você já coloque um nome que faça sentido. Vamos colocar aqui Login Page. Vamos usar Storyboard e Swift. A gente vai trabalhar com Swift UI e a gente vai trabalhar apenas com Swift. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar em Storyboard, que é o mais utilizado hoje em dia. Mas a gente vai chegar ao Swift UI sim. Beleza, deixa desmarcadas essas opções aqui, que a gente vai trabalhar isso também com o tempo. O time aqui, se vocês não tiverem, não tem problema, mas se não tiverem, é só vir aqui e adicionar uma nova conta. E beleza, vamos dar Next. Selecionar aqui ó, o local onde eu vou salvar. Vou salvar aqui em YouTube, Swift, Basic e vou salvar aqui mesmo. Beleza, dá uma aumentada aqui na tela. Ele criou alguns arquivos aqui, não se preocupem se você não sabe, com certeza, né? Você não vai saber o que significa cada um desses arquivos, a gente vai passar um por um. E a ideia aqui não é ser uma aula maçante. Vamos aqui em Main, e aqui a gente tem o nosso quadro do pintor. Então imagine que você é um pintor e aqui você tem o seu quadro.
Você vai usar os seus pincéis e a sua criatividade para montar e para desenhar esse quadro. E o nosso objetivo final é ter um quadro nesse formato assim. Então, pensando que essa aqui já é a tela do nosso iPhone, a gente vai agora começar a jogar componentes aqui dentro. E como que eu jogo componentes para dentro da minha tela? Aqui no canto superior tem esse maisinho. Clicando, ele lista para você todos os componentes disponíveis para serem utilizados. Então tem muita coisa aqui. E aqui tem os mais utilizados que vêm por primeiro. Como eu disse para vocês, esse primeiro item aqui ó, é um texto. E texto aqui a gente coloca dentro de uma label. Então vamos arrastar mais ou menos aqui onde a gente acha que está. Lá estava escrito login. Beleza. Ah não, é signing up. Signing up. E agora a gente vai customizar esse texto, assim como um Word mesmo. Aqui do ladinho você tem algumas configurações. Tem vários ícones aqui em cima, mas eles são intuitivos. Esse aqui, vocês conseguem perceber que ele é em forma de uma identidade. Então ele é literalmente uma forma de você identificar esse cara e dar vida a ele. Então a gente vai chegar nesse ponto. E esse aqui é de configurações, então você pode configurar a maioria das coisas aqui por essa interface. Primeira coisa, vamos mudar a fonte. Clicando nesse T aqui, ó, vem as opções. Vamos clicar em Custom e pode ser essa Helvetica Neuro aqui mesmo. E vamos marcar aqui Bold e vamos colocar uma fonte de 34, ver como fica. Acho que é um 32. Beleza, pode ser assim mesmo. E a cor dele é azul. Então, quando a gente vem aqui em Color, vou colocar um azul, mesmo que não seja exatamente essa cor, depois a gente vai pegar essa cor, capturar ela. Beleza. Temos aqui, vamos posicionar um pouquinho mais aqui. Acho que é mais ou menos aqui, mas beleza, não importa muito. Já temos o nosso primeiro componente. Aí você pode estar pensando, nossa, André, você deve a iOS é moleza. Esse formato aqui, ó, com uma telinha, clicando e colocando os componentes, ele não é mais tão amplamente utilizado pelas empresas. E no decorrer da mentoria a gente vai explicar os motivos disso. Mas é legal você ter essa noção aqui a princípio para você entender algumas lógicas, entender algumas sequências e depois a gente ir para a parte mais avançada, que é o que eu costumo dizer. Primeiro você gatinha, caminha e depois você vai conseguir correr. Então, vamos engatinhar primeiro. Próximo componente que a gente vai criar, esse daqui, ó. Então, ele não existe um componente nesse formato. Então, a gente vai acabar criando ele com as peças que a gente tem, como se fosse um Lego. Então, essa parte aqui, ó, ela é chamada de view. Tem um componente aqui que se chama view que a gente consegue chegar nesse resultado. Esse aqui você já conhece, que é uma label. E esse daqui, por mais que ele pareça uma label, ele não é, ele vai ser um texto, porque quando eu clicar dentro dele, eu vou poder digitar alguma coisa. O usuário vai poder digitar exatamente aqui, ó, nesse formato. Eu até deixei aqui a parte para dar crédito para essa pessoa aqui que criou esse layout que a gente está usando aqui para construir nossa tela, beleza? Então, aqui os créditos desse cara. Beleza, então como eu disse, a primeira peça do Lego que a gente vai usar para montar aquilo lá é uma view. E aí vai ter vários itens que tem view, mas a gente quer só view mesmo. E essa daqui, ó, é uma caixa. Vamos colocar aqui, vamos dar uma olhadinha onde que é. Um pouquinho mais para baixo. Vamos colocar aqui. Deixar mais ou menos no tamanho. A gente não vai conseguir enxergar ele porque esse fundo aqui é um pouco cinza. Então vamos mudar a cor essa parte branca para um cinza. Vamos ver se esse cara aqui é um pouco cinza. Aqui, ó, já deu. Beleza. Vamos posicionar. Dá para utilizar essas linhas azuis que aparecem para posicionar o elemento onde a gente quer. Ok. Próximo passo seria esse textinho aqui, ó, que é uma label.
Então, vamos clicar aqui em uma label. E vamos colocar mais ou menos aqui. Um pouquinho mais pro lado. Aí dá para ir com a seta, ó. E dando Shift e seta ele vai um pouquinho mais rápido. E vamos diminuir um pouco a fonte dele. Vocês já sabem onde é. Vem aqui, seleciona Custom. Pode deixar por padrão esse Helvético aqui. E vamos colocar 12. Pequeno demais, vamos por 14. Estou satisfeito com o resultado. E agora, ele é um pouco apagado a cor, tá vendo? E é Name. Então, vou colocar aqui, Name. E a cor, vamos selecionar um Opaque. Ó, olha aí, ó. Já é mais parecidinho. Beleza? E agora eu vou colocar a minha caixinha de texto onde eu digito. Esse cara se chama Text Field. Eu vou arrastar aqui, ó, posicionar mais ou menos aqui. Aumentar. Ele não tem essa borda, se vocês verem, ó, ele é sem nenhum tipo de borda. E a gente pode mudar isso clicando nessa opção aqui, ó. Então, ele está aqui, mas não aparece. E para eu saber que eu tenho que digitar alguma coisa, basta o usuário clicar aqui e o teclado vai subir. Então, vou mostrar isso para vocês agora. Clicando aqui, ó, nesse play, ele vai abrir um simulador que é literalmente um iPhone. Ele vai criar aqui no teu computador e você vai conseguir enxergar isso que está aqui em tempo de desenvolvimento, vamos dizer assim, em um dispositivo que é semelhante a um iPhone real que a gente tem. Então, vamos selecionar aqui qual que a gente quer. Selecionar o 11. Vou dar um play. Depende muito da velocidade e da configuração do teu computador. Então, uns computadores mais antigos tendem a demorar, principalmente a primeira vez que você está rodando esse aplicativo. O meu aqui no caso foi rapidinho. Beleza, tá aqui a nossa telinha já. E quando eu clico aqui, ele aparece o teclado e eu consigo digitar algumas coisas. A gente pode ver que aqui, ó, ele tem uma borda cinzinha. Aparentemente ele é um pouquinho arredondado nos cantos, mas a gente vai chegar nesse resultado final com o tempo, tá? O objetivo aqui é que vocês não saiam fazendo todas as coisas assim imediatamente. Vocês têm que entender qual que é o conceito por trás de criar uma tela utilizando esse formato aqui de storyboard, que é um formato de desenvolvimento onde a gente tem a opção de selecionar o componente, clicar e arrastar. Então, isso que eu quero que fique na mente de vocês. Os componentes que vocês querem colocar na tela, basta clicar nesse maisinho, escolher ele, arrastar para dentro da sua tela. Na hora que você seleciona ele, aqui nessa lateral terão todas as configurações que você pode aplicar a esse componente. Você precisa decorar tudo? Não. Mas com o passar do tempo você vai se habituando. Você vai percebendo, isso aqui é a cor dele, isso aqui é o texto que está digitando ali, essa aqui é o alinhamento dele, lines, parece ser alguma coisa de linhas, então deve ser o número de linhas. Então, aqui são alguns tipos de cores que você pode colocar. Então, esse mundo de configuração que você tem aqui, nem todos você utiliza, mas em algum momento você vai precisar utilizar. E se você quiser saber o que ele faz, só testa, vamos aumentar isso aqui, ó, e vamos dizer que eu quero que ele fique para cá, que ele fique no meio, que ele fique justificado, que ele fique para cá. Então, a curiosidade não vai quebrar, não vai estragar seu computador se você sair clicando aqui e testando as coisas. Então, esse é um ponto importante para vocês começarem estimular esse autoconhecimento de vocês, é sair clicando aqui, igual uns bobos mesmo, sem medo de estragar nada, que é aí que vocês vão começar a se habituar, familiarizar com a ferramenta e entender o que está acontecendo. Beleza? Criamos um componente já, que ele já funciona, como a gente viu no simulador. E aí esse componente aqui, ó, ele é basicamente, ele é replicado aqui nesses outros, salvo esse daqui que só tem
um textinho dentro. Então, aqui a gente tem um atalho que você pode selecionar aqui, ó, as coisas, e quando você faz isso, ele selecionou apenas esse carinha aqui em cima, tá vendo, ó? Quando eu clico aqui, ele marca aqui do lado. Então, se eu clicar aqui, ó, ele seleciona o componente que está ali, e eu quero copiar e colar esses três caras. Então, tem duas formas. Command C, Command V, ele criou uma cópia, jogou aqui, né? Eu vou jogar aqui para cima. Então, essa é uma forma de fazer. Então, vamos voltar aqui porque foi meio rápido, né? Quando eu selecionei todos eles, dei um Command C e um Command V, estando selecionado esse cara, ele criou o componente aqui dentro, ó. Ele é basicamente, esse é filho desse, porque ó, ele está numa relação de dependência. O que eu fiz, eu cliquei e arrastei aqui para fora, e aí ele apareceu aqui. Até vou deixar ele aqui em cima, para poder ter essa hierarquia. Então, esse cara é o e-mail, se eu quiser aqui, para eu saber o que é esse maluquinho aqui, vou colocar aqui, ó, email component, não, e-mail view. View é de vista, o que eu estou enxergando. E aqui vou colocar, deixa eu ver aqui, não, o e-mail de baixo. E-mail view, e esse aqui vai ser o nosso name view. Beleza, então essa é uma forma de duplicar, eu posso selecionar ele e arrastar aqui para onde eu quero. A segunda forma é eu selecionar os componentes que eu quero duplicar e dar um Command D. Ele criou uma cópia dele e foi pior ainda, porque ele jogou aqui embaixo. Mas você já sabe como resolver isso, basta clicar, arrastar e jogar aqui. E ele aparece aqui e já fica na nossa hierarquia. Esse cara aqui é o nosso password. Nosso password, isso aqui nesse maluquinho não existe. E esse cara aqui ocupa todo o espaço disponível. E agora vamos ver como que a gente pode colocar esse valor aqui, ó. Ele não é um texto dentro. Esse cara é uma propriedade, igual essa daqui, ó, tá vendo? Ó? Adicionar comentário. E quando eu começo a digitar, o adicionar comentário some e o que eu digitei aparece. Isso aqui se chama placeholder. É uma forma de você dizer para o usuário o que ele vai digitar ali naquele campo de texto. Então, se eu disse para vocês como você mexe nas configurações de um componente selecionando e procurando aqui, dá uma pausa no vídeo agora e encontra essa opção placeholder e coloca aqui e faz aparecer password aqui, nessa propriedade placeholder. Tempo. Beleza, acabou o tempo. Se você não conseguiu, não tem problema. E se você não deu uma pausa, ficou muito besta eu fazendo toda essa atuação aqui para nada. Mas é nesse carinha aqui, ó, placeholder. Vou escrever aqui, ó, password. No momento que eu dou enter, ele aparece aqui, ó, assim como está aqui na nossa documentação. Eu estou enxergando que esse componente é um pouquinho menor. Eu fiz ele um pouquinho grande demais. Então, vou diminuir aqui, ó. Ele está em 55 de altura, então se eu vir aqui, ó, nessa reguinha e clicar, eu consigo ter as dimensões dele, ó. Esse aqui é a distância que ele está de uma lateral e a posição que ele está em relação ao eixo Y. E aqui a largura e essa aqui a altura. Meu, isso que eu falei de lateral e eixo Y, apaga da tua memória, tá? É uma informação que não era relevante agora, você não precisa se preocupar com isso agora também. Apenas entenda que height é altura e width é largura. Então, todas as minhas views aqui vão ter que ter 55 para a gente ter uma harmonia no nosso layout. Na verdade, vamos por 60. Acho que 60 vai ser melhor. Beleza, 60. Então, eu vou clicar nesse cara aqui, ó. Vou botar 68. E vou colocar 60. Vou vir nesse outro cara aqui e colocar 60 também. Agora eu vou dar uma ajustada, ver se não... Ó, esse aqui ficou ruim, ó. Então esse name eu vou pôr um pouquinho mais para cima. E esse cara um pouquinho mais para cima. Eu estou usando a seta para cima aqui do teclado, tá? Então só para vocês saberem.
E quando aparece essa linha azul, significa que é o limite do outro componente, ó. Então, aqui é o limite que eu vou deixar esse meu componente em relação a esse name. Se ele está pegando muito espaço, eu vou diminuir um pouco a fonte dele para 12. E agora eu consigo subir um pouquinho mais aqui, ó. Beleza. Então, mesma coisa aqui, vamos subir um pouquinho esse cara. Vamos diminuir a fonte dele para 12. Aumentar esse carinha até aparecer uma setinha. E vamos subir aqui mais um pouco. 1, 2. Aqui é e-mail. E aqui é name. Beleza, aqui é password. Eu vou diminuir um pouquinho esse cara. Então você pode facilmente redimensionar utilizando esses carinhas aqui, ó. Quando você vai no canto, ele aparece uma cruzinha que você aumenta a altura e a largura ao mesmo tempo. Isso nem sempre é bom. Quando você quer mexer só na largura, você usa esse cara aqui, ó. Quando você quer mexer na altura, esse cara aqui. Beleza? Eu acho que esse cara pode ir um pouquinho mais para cima. Vamos ver aqui no nosso layout. Não, eles são bem próximos. Então, vamos selecionar esse cara aqui primeiro. Os dois, na verdade. Vamos subir os dois. E agora vamos selecionar só esse daqui. E vamos subir só ele, com a seta do mouse mesmo, tá? A seta do mouse não, com a seta do teclado. Ok. Então, tá aqui. Vamos dar um Command R, que ele vai rodar o nosso aplicativo. Command R é a mesma coisa que vir aqui e dar um play neste botão. Beleza? Vamos ver como é que tá ficando. E vá lá. Tá aqui nosso aplicativo. Se você tiver um tato mais para designer, você vai começar a perceber algumas coisas. Não tá legal esse name muito para cima. Tá feio. E essas bordas aqui com esse cantinho não é da forma que, perdão, que o nosso designer aqui montou. Então ele tem uma bordinha mais arredondada e tem uma sombra. Beleza? Então tem esses itens para colocar. Então esses detalhes mais pontuais a gente vai fazer. Mas calma, tá? Segura o coração aí, vamos aos poucos. Vamos se preocupar agora em colocar os componentes aqui na tela, que daí a gente fecha essa aula e na próxima a gente faz essas paradinhas mais complexas. Então, próximo item seria por esse botão aqui, por mais que ele pareça um texto, quando o usuário clicar, ele vai interagir e vai fazer alguma coisa. Então, isso aqui é um botão. Tudo que você precisa interagir com o usuário, que você tem a possibilidade de interagir, ele não é um texto propriamente dito. Ele é um botão e dentro do botão vai ter um texto. Então, você já sabe como fazer. Cliquem aqui, ó, peguem um botão e arrastem onde vocês querem e usem esses cantinhos aqui para posicionar ele. O texto aqui, ele não pode ficar alinhado no centro, ele é alinhado à direita. Então, no botão é um pouquinho diferente, é aqui embaixo, ó, nesse alignment. Então, se você não sabe de cor, vai clicando aí, vendo a reação do botão, até você encontrar... Opa, achei, é esse cara. Beleza? O texto é already have an account. O inglês está em dia, graças a Deus. Already have an account. Será que é already assim? Already. Faltou um E aqui. Beleza? E ele tem uma setinha. Essa setinha, por enquanto, se você está no Mac, você aperta Ctrl Command espaço ou deixa o mouse aqui, vem aqui em cima, aqui em Editor. Editor não. Edit. E vem aqui em Emoji and Symbols e vai aparecer. E se tiver em inglês o teu computador, você escreve Aaron, vai vir todas as setas que você tem disponível para utilizar. Se tiver em português, você digita seta mesmo. Não tem a vermelhinha, mas beleza, eu vou pôr essa daqui, ó. Já é alguma coisa, pelo menos. Depois a gente vai customizar isso da melhor forma. E a cor dele é preta.
Então, não precisa selecionar, né? Vim aqui em foreground. Vamos selecionar aqui essa label color. Beleza, pode ser se você quer ter 100% de certeza que é black. Encontra aqui a black color. E beleza. Essa setinha depois a gente vai mudar ela para ficar vermelhinha. Ok? O próximo é um botão, só que daí com texto azul, com fundo azul e com uma cor branquinha. Então beleza. Pausem o vídeo e tentem construir esse componente. Mas pausem mesmo, viu, gente? Não deixem aqui igual um bocó. E agora eu vou pegar, arrastar aqui. Você já fez isso, né? Porque você é um aluno muito bom. Vamos colocar aqui. Por aqui. Aumentar um pouquinho a altura. Beleza? Aqui o texto é Styling Up. A cor do texto é branquinha. Então, vamos colocar aqui. Vamos pôr um bold. E pôr um 15. Isso aqui, se às vezes não funcionar, muda aqui para System. E depois volta para Custom. Aí ele habilita. Porque às vezes ele é meio chatinho. Muda para bold. Vamos pôr 14. 14 é pouco. Vamos pôr 18. 18 é muito. Vamos pôr 16 então. Aqui, ó. Não, 18. E beleza. Agora a gente precisa mudar a cor para branco e o fundo para azul. Então a cor é o foreground. Vamos mudar para white color. E o fundo agora é azul. Toda vez que você, quase 100% das vezes, quando você quer mexer na cor do fundo, é background color. Então vamos vir aqui, ó, background color, selecionar esse carinha e vamos usar esse accent aqui, ó. Beleza, tá tomando forma. Ele é um pouquinho maior, na minha opinião. Eu vou deixar esse link aqui, tá? Desse layout nos comentários aí. Nos comentários não, na descrição. É o primeiro vídeo que eu tô gravando, gente, então dá um desconto. Ok. O próximo passo agora seria essa label e essa imagem. Essas duas imagens aqui. Então, na verdade elas não são imagens, elas são botões com imagens, né? Porque a gente vai precisar clicar nelas e fazer alguma ação. Então, o texto, vocês já sabem como fazer, né? Clica aqui no maisinho, segura e arrasta. O texto é or sign up with social account. Or sign up with social account. Beleza. Ele vai estar mais ou menos aqui. E agora a gente vai ter dois botões. Vai estar aqui. Vou deixar ele quadradinho. E vou dar um Command D para duplicar ele. E deixar ele aqui do ladinho. Mais ou menos aqui. Vou usar essas setas azuis para meio que me direcionar aqui no melhor local para pôr. Vamos ver se esse cara ficar bem no meio. Se eu usar essa borda para relacionar esse cara, vai estar no meio também. Se eu usar essa outra borda para relacionar esse outro cara, então vai me dando âncoras para eu posicionar os componentes. Agora o que eu preciso? Eu preciso de imagens. Então eu vim aqui no Google, digitar aqui, ó, Google mesmo. Vim aqui em Images. Vamos colocar Google PNG. PNG. Que daí é uma imagem sem fundo, ó. Beleza. Vamos salvar isso daqui, ó. Salvar a imagem como Google. Coloquei uma barra, mas depois eu apago. E Facebook. Também PNG. Pode ser esse carinha aqui. Vamos salvar. Face. Ok. Uma vez salvas as imagens, a gente precisa
jogar essas imagens para dentro do nosso projeto. Aqui nesse arquivinho Assets é onde ficam as nossas imagens. Então, você precisa basicamente encontrar sua imagem aqui no seu computador. Vou tirar essa barra aqui porque vai dar algum problema em algum momento. Seleciona as imagens e arrasta aqui, ó. Na hora que você soltar, elas já vão vir para cá. Aí tem umas configurações que eu sempre faço, eu já vou ensinar vocês logo agora, para não ter nenhum enrosco depois, que é para ele preservar o tamanho dele, não importa onde a gente está utilizando. Então, seleciona os dois carinhas, vem aqui nessas configurações, marca essa parte aqui, ó, Preserve Vector Data, marcou, e aqui em Individual Scales, você marca Single Scale. Aí você vai ver que essas três opções vão se transformar em apenas uma, porque daí ele vai ficar universal para qualquer dispositivo, qualquer tamanho, ele vai usar essa imagem. A gente vai ter papo só sobre isso, só sobre esses assets, não se preocupem. Por enquanto, procurem assimilar isso e serem capazes de reproduzir isso, porque vocês vão ser capazes de criar outras interfaces, outros aplicativos que vocês olharem na internet, por conta própria, sem a minha ajuda, e isso vai fazer vocês se interarem com a plataforma, com o ecossistema aqui do Xcode, os comandos, os locais onde põe cada coisa, as configurações que vocês fazem. Então, esse é o objetivo desse vídeo, entendeu? Dar mais contexto para vocês. Beleza? Vamos vir aqui em menu, em button. Vamos apagar aqui, ó, o texto. E vamos aqui em Image, selecionar a nossa imagem Google. Nossa, ficou horrível. Essa imagem aqui não vai ser boa. Vamos ver se o nosso... Face... Também ela não é PNG coisa nenhuma, ela tem um bagulho ali por trás. Isso daqui é. Salvar imagem como. Face logo. Opa, essa aqui é PNG, essa aqui não é. Eu que mosquei. Colocar Google Icon PNG. Eu acho que esse aqui é. Salvar imagem como. Acho que essa aqui é. Não é. Aqui a extensão dela, ó, WebP. Tem que ser PNG, para não ter fundo. Vamos ver se essa daqui é. Isso, é. Beleza? Então até bom, porque daí a gente vai poder fazer de novo esse processo aqui, ó. Essas duas aqui não me interessam mais, porque elas são enganadoras. Vamos vir aqui em Finder, encontrar as duas que são PNG. No Mac você pode selecionar um item, segurar Command e clicar no outro que você queira e arrastar aqui para dentro. Vamos ver se vocês lembram do que eu fiz para preservar o tamanho da imagem. Tentem fazer aí, pausem o vídeo e tentem fazer. Beleza? Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, vai chegar a sua hora. É só marcar aqui Preserve Vector Data e aqui marcar Single Scale. Agora sim, essas aqui são PNG. Vem aqui no Main, selecionar o Google e aqui eu vou usar essa outra imagem. E no meu Face, eu posso selecionar aqui embaixo, ó. Ele tá zoado porque a imagem zoou. Vamos selecionar aqui Face Logo. Ele não vai respeitar os limites da borda desse cara. Então, para que ele respeite e eu não embanane a cabeça de vocês, eu vou trocar esses dois componentes de botão para uma image.
Image View. Então é mais ou menos o mesmo esquema. Vamos colocar ele aqui, ó. E aí se eu quiser um tamanho, um quadrado perfeito, eu venho aqui, ó, e posso digitar, ó, 70 por 70. E, gente, esse vídeo vai ficar gravado, tá? Então você pode vir e rever. Ficou com dúvida? Pode pôr aqui nos comentários do vídeo ou chamar, se você é um dos nossos mentores, chamar lá no Discord, beleza? Então, esse primeiro aqui é o Google. E aí você tem uma propriedade image, né? Eu ensinei para vocês. Clica no componente, vai vir as propriedades aqui, ó. Então, quando eu clico numa imagem, vai vir aqui as propriedades. E uma delas é a imagem. Google, boa. Vem aqui, Face, boa também, meu parceiro. Que isso, estamos voando. Então, ó, ele tem uma bordinha, que a gente vai colocar depois isso, não se preocupe. Mas, a priori, você já tem, assim, uma versão um pouco tosca, confesso. Mas é uma versão onde você consegue ver algumas similaridades e consegue entender alguns conceitos de como criar uma tela. Vem aqui no arquivo main, clica no maisinho, encontra o componente, joga para sua tela, seleciona ele e olha aqui nessas configurações. Dá uma brincada, mexe no que você quiser aqui para ver o que acontece. Errar faz parte, é onde a gente mais aprende. Mas a gente vai definindo aqui as configurações, tudo que você vê assim, esse carinha aqui é color, já vou dando dicas, ó, é color. Alinhamento, se você não enxergar um alinhamento igual esse daqui, ó, alignment, clica aqui e procura aqui nessas palavras alguma coisa que tenha alignment. Ó, achei, é alignment, meu, vai clicando aqui. Então, espero que tenha desmistificado alguma coisa em relação a ser difícil programar. Não vou mentir aqui, eu não vou dizer que a sua vida vai ser só criar telinha. Mas existe formas de você começar em que você vai conseguindo ver pequenas conquistas e você vai pensando, meu, eu consigo fazer isso daqui. E quando você atinge um objetivo, pequeno que seja, que é construir uma tela igual essa daqui, você vai ter gás para estudar um conceito de orientação a objetos, estudar um conceito de programação funcional, que é uma outra parada, alguma coisa de algoritmos, que a gente vai chegar nesse ponto. Mas a princípio eu quero que você seja capaz de, pelo menos, criar telas assim. Você enxergar uma tela e no momento que você está de boa em casa, você abre o teu Google Xcode e reproduz uma tela. Cria, abre no Google ali, encontra uma tela ali no computador e uma imagem, né, de um aplicativo. Vem para cá e vai treinando esse teu senso de pegar identificar naquela tela, aquele objeto é qual componente que é? É uma label? É um text field? É um button? É uma imagem? É uma view? Então isso vai te dando contexto para quando a gente chegar no código mesmo, essas coisas estarem fixas na tua mente e você vai conseguir deslanchar muito mais rapidamente, beleza? Gente, espero que tenham gostado. Desculpa alguma coisa aí, né? O cara gravando vídeo de primeira viagem. Mas a ideia é ser bem assim, bem pessoal mesmo. Fique à vontade para pôr em comentários, chamar lá no canal do Discord. E se você tá aqui nesse vídeo e não é mentorando, quiser seguir a gente, vai estar ali como é que é? Na descritiva aí o Instagram que a gente usa lá para divulgar as paradas e fazer as mentorias, beleza? Salve galera, boa sorte. Tô orgulhoso de você por estar aqui, assistir esse vídeo até o final e vamos que vamos. Fui!